Olá, meus amores, meus queridos, como vão vocês? Tudo bem? Gente, eu estou com saudade de verdade de vocês. A gente fica esse tempão assim, sem se ver, não tá certo não, viu? Bom, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula online. Essa nova forma de começarmos aí um estudo completamente inovador, diferente, via web, um estudo que eu acho que vai dar super certo, já estou super animada. Então, para começarmos bem, continuando já a nossa discussão daquilo que falávamos em sala de aula, hoje nós vamos falar ainda sobre o texto argumentativo, vamos falar sobre a semântica argumentativa, como que a construção do sentido estabelece relações importantíssimas no texto argumentativo. Como que o uso do contexto adequadamente, das inferências, da intertextualidade, dos diversos tipos de linguagens vão interferir na forma como os interlocutores vão se comunicar. Então nós vamos começar falando exatamente sobre o que vem a ser sentido e contexto. Tudo aquilo que nós aplicamos algum tipo de sentido precisa ser interpretado. De qualquer forma, não há sentido ou não há textos sem contextos. O sentido de um texto ele vai se construir a partir das relações que estabelece com o seu contexto. Se você, por acaso, chega em um determinado lugar e solta uma frase em que as pessoas não têm acesso às informações prévias sobre aquela frase, provavelmente ninguém vai entender aquilo que você está querendo comunicar. Então, o contexto, tudo que gira em torno do contexto é extremamente importante para que haja efetivamente um texto. Então, muitas vezes, uma palavra pode ter diferentes sentidos, né? Se eu disser, por exemplo, nossa, minha coroa é linda, há pelo menos duas formas de eu interpretar essa frase. Minha coroa é linda é porque eu tenho uma coroa, eu sou uma princesa, eu sou uma rainha e a coroa é toda de pedras preciosas, de ouro puro. Ou pode ser uma pessoa que é casada com uma mulher mais velha que tem socialmente o nome de coroa, né? E aí essa coroa, minha coroa é linda. Percebam, se o interlocutor não souber estabelecer essas relações, não tiver esse conhecimento prévio de contexto, o processo de comunicação será interrompido. Então, o contexto normalmente nos fornece elementos que orientam a leitura do texto. Mesmo sem perceber, o leitor analisa e estabelece relações entre o texto e o seu entorno, que são os conhecimentos prévios que nós temos. Isso é um conhecimento que acontece em milésimos de segundos. Nós não percebemos como nós praticamos essa relação entre os sentidos e os contextos. Por isso que essa frase, quando diz que o texto fora do contexto, é um pretexto. Ou seja, quando nós temos um texto que não tem um contexto adequado, é como se eu chegasse para vocês e falasse a frase da coroa, por exemplo, vocês não conhecessem essa forma de estabelecer relação de sentido, não haverá nenhum tipo de interpretação textual. Então vai ser só um pretexto para falar algo que ninguém vai entender. Olha esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Temos uma situação de um casamento, o pastor está realizando a cerimônia dos noivos e ele fala as seguintes frases. Convidar todos os presentes a abrir a Bíblia em Lucas, e aí coloca o capítulo. Amém? E aí ele começa a leitura do texto. Diz assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Bom, o que tem de diferente nessa tirinha? O que a gente pode inferir com relação ao contexto? Realmente é um texto bíblico adequado para um casamento? O contexto, tudo aquilo que está no entorno desse texto, quando diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, não é um tipo de leitura adequada para esse momento de casamento, né? Tanto que os noivos acabam olhando pro pastor ou pro celebrante de maneira assustada, e aqui a gente tem também a expressão dos convidados, do tipo, como assim, né? Então isso realmente é um contexto totalmente fora do texto. Então o contexto é uma situação concreta a que um texto faz referência. Ele é formado pelas relações estabelecidas entre o conjunto de circunstâncias associadas à ocorrência de determinado fato ou situação de que trata o texto.
Então, nós precisamos entender que o contexto ele vai acontecendo de acordo com as relações que são estabelecidas e associadas em questão de segundos. Que formas que são esses contextos? De formas sociais, culturais, estéticas, políticas, religiosas, ideológicas e entre outros tantos assuntos, né? Porque cada um desses assuntos requer um tipo de estabelecimento de relação de sentido. Então, quando a falta de contexto, ela pode transformar essa relação de comunicação em uma relação com ruído. Ou seja, ela pode aplicar dúvidas, ela pode trazer ambiguidade, pode trazer uma falta de compreensão. Exemplo, que belas férias. Sem o contexto, quando eu falo essa frase, né? Que belas férias. Sem o contexto, não é possível compreender o verdadeiro sentido da frase. Eu posso entender que nessa frase, dependendo da entonação do interlocutor, ele está dizendo que as férias foram realmente ótimas ou ele está sendo irônico, que belas férias, né? Então vai depender da entonação. Como não há nenhum elemento físico, né, ou situacional, circunstância, clima, local, estado de espírito, tal, tudo isso que eu acabei de falar, não é possível saber se as férias estão realmente boas ou se elas estão ruins. Então, o contexto vai depender também dessas informações que são muito, às vezes, até não verbais. Bom, para que haja, então, o contexto, é extremamente importante que o interlocutor tenha conhecimento prévio de determinados assuntos. Como eu disse do exemplo da coroa, se o interlocutor ele não sabe, ele não conhece esses dois sentidos, ele vai estabelecer, às vezes, um sentido só, aquele sentido primário que o dicionário traz em primeiro plano. Então, o conhecimento prévio, ele é um conhecimento linguístico, né, que pressupõe o domínio da gramática, do idioma, a semântica, essas coisas que nós, como falantes da nossa língua, já aprendemos instintivamente. O conhecimento textual, que vem com a diferenciação dos gêneros textuais, como narrativo, descritivo, dissertativo, esses gêneros que nós estudamos ao longo do Fundamental 2 e do ensino médio, e o conhecimento de mundo. E aí é que o bicho pega, porque o conhecimento de mundo, ele traz para nós a importância da cultura geral das pessoas. Sabe aquelas pessoas que não se antenam, não estão preocupadas com o que está acontecendo no mundo, não percebem o mundo? Essas pessoas, normalmente, elas têm um conhecimento de mundo muito pequeno. Pessoas que são privadas de conversas, que são instrutivas, tá? Que são privadas de vídeos interessantes, de leituras informativas, de jornais, de websites, por aí vai. Essas pessoas, elas acabam ficando o que a gente chama de fechadas no seu próprio mundinho. E aí, quando acontecem situações de inferência desses contextos, ela não consegue estabelecer as relações de sentido. Então, é muito importante que nós estejamos atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Percebam esse momento agora que nós estamos vivendo. Um momento em que um segmento, que é o segmento da saúde, né, é extremamente influenciado por todos os outros segmentos e está influenciando a vida de todas as pessoas do planeta. Essa pandemia, ela está gerando consequência, e vai gerar ainda, né? Nós não pegamos essa consequência, estamos no olho do furacão. Mas a pandemia, ela vai gerar consequências em todos os setores, econômicos, políticos, sociais, tudo isso está sendo modificado. Então, saber por quê, entender o que está acontecendo, não tomar determinados partidarismos de extremismos, né? Nem para a direita, nem para a esquerda, não estou dizendo nem questões políticas, também. Mas é importante para a gente poder ter uma opinião mais crítica e menos veemente demais. Mas esse conhecimento de mundo vai trazer para nós uma criticidade muito interessante. Bom, olha que bacana essa frase. Ela diz o seguinte, que cada indivíduo, num processo que só a ele compete, faz a junção daquilo que sabe, que é o conhecimento prévio, com o que está sendo ofertado, a interação com o meio. Eu venho com a minha bagagem, o meio, né, a bagagem das outras pessoas ou as situações que estão nos envolvendo, isso vai acontecer uma inserção de informações.
e a partir disso cria uma nova significação, um novo conhecimento. Obviamente que isso vai trazer novos conhecimentos que futuramente serão usados como conhecimentos prévios. E aí temos uma parte extremamente importante, que é a inferência. O que vem a ser inferência? Inferir algo é supor, é pensar relacionado a algo que foi dito, de acordo com aquilo que você conhece sobre aquilo, você consegue estabelecer algumas suposições. Então o texto ele não se reduz simplesmente à palavra. Por isso que é importante aprender a ler outras linguagens, inclusive ler as pessoas, viu? Fica a dica. Não só a escrita. Antigamente aprendia-se a ler somente textos literários, não havendo a preocupação de como os textos não literários seriam lidos. Atualmente, busca-se formar cidadãos, portanto, então a leitura ganhou um novo significado. Então, ler é um exercício, ler é levantar hipóteses, analisar, comparar, relacionar. Tudo isso vai nos ajudar a fazer as tão famosas inferências. Quando nós inferimos, nós percebemos que aquela informação que está sendo alvo da nossa suposição, ela não está explícita no texto. O texto vai nos dar pistas de que nós podemos inferir, entender que determinada coisa acontece. Às vezes a gente lê um texto literário e naquele texto literário, por causa das figuras de linguagem que foram utilizadas, das relações de sentido em que as palavras foram colocadas e mesmo as informações dadas, elas nos dão informações, nos dão a entender determinados comportamentos das personagens, por exemplo. Às vezes podemos perceber que uma personagem ela sofre maus tratos, ou ela tem um comportamento mais agressivo, ou ela mais tímida, por causa justamente desses elementos que estão implícitos no texto, que são as nossas inferências. Olha essa charge, que interessante. São dois pais, o pai e a mãe, e eles estão mandando uma mensagem para o filho. Diz assim: querido filho, como tem passado? Sua mãe e eu estamos bem, estamos com saudades. E por favor, desligue seu computador, desça as escadas e venha comer algo. Com amor, papai. Olha como esse exemplo é interessante para a gente pensar sobre essa questão da inferência. Primeiro, há aí uma condução do leitor, né? O leitor é levado pelos elementos gráficos, pelos elementos visuais, a entender possivelmente que essa família mora longe do seu filho. Então aí você deve ter observado que tem um homem e uma mulher digitando no computador, o homem está digitando com o dedo só, o que mostra pra gente que ele não tem muita habilidade com o computador. Ele usa óculos, tem bigode, e o homem e a mulher usam roupas comportadas. Então a gente percebe, né? Não está explícito isso, mas olhando para esses elementos e de todos os outros que nós já vimos, estão buscando aí os conhecimentos prévios, podemos inferir que os dois são casados, né? Não são experts em usar os computadores e são adultos, beleza? Não está escrito isso no texto, isso é inferência, nós estamos deduzindo por conta das informações visuais, ok? Então, na parte escrita, o que a gente pode inferir? Quando o pai escreve, né, ou o homem escreve, querido filho, como tem passado? Sua mãe e eu estamos com saudades, estamos bem. Isso é uma introdução muito típica de quê? De carta, de e-mail, para que você manda para uma pessoa que está distante, que não está próxima de você. Então, até essa parte da leitura, o texto induz o leitor a entender que esse filho está longe e esses pais estão com muita saudade, por isso que eles estão escrevendo um e-mail, digitando uma carta, enfim. Porém, como nós estamos falando de uma charge que tem como elemento principal o humor, né, a presença do humor, da ironia, que são também efeitos de sentido muito importantes nos textos, o autor ele quebra a expectativa do leitor, trazendo aí um momento em que o leitor fala, opa, peraí, tem alguma coisa que eu preciso acionar para eu entender qual que é o efeito de humor ou de crítica dessa charge. Então, quando o escritor da charge ele coloca, por favor, desligue seu computador, desça as escadas e venha comer algo, com amor, papai,
nós aí temos uma outra leitura de todo esse contexto. Há um momento de catarse, sabe? Como se um looping acontecesse dentro da nossa mente. Então, provavelmente, você entendeu essa jogada do autor, que ele, na verdade, está fazendo uma crítica, né, aos adolescentes, e a gente imagina que seja um adolescente, olha aí a inferência, né, que está em casa, dentro do seu quarto, e seus pais não veem há um bom tempo, né? E outra coisa que nós podemos inferir aí dessa charge é que a relação de comunicação entre esses pais não é lá, e esse adolescente não é lá muito boa, não. Né? Tanto que os pais têm que fazer o uso de uma ferramenta um pouco mais moderna para tentar conversar com esse filho. Então, nós podemos concluir que essa charge, por meio do humor, né, ele faz uma crítica à tecnologia e às relações familiares. Então, para chegar a essa conclusão, a gente precisa fazer algumas inferências, ativar o conhecimento de mundo e levantar hipóteses, para que realmente a interpretação seja conclusiva. Então, se você não tiver conhecimento nessa charge de relação entre pais e filhos, a relação da comunicação, da falta de interação da família moderna, você não conseguirá entender qual que é o sentido de humor dessa charge. Outro sentido muito importante para os textos é quando são usadas as informações de denotação e conotação. A denotação, ela vai trazer para o texto aqueles sentidos reais, os significados, aqueles primeiros significados que o dicionário traz para o texto. Agora, a conotação, ela vai trazer um sentido que precisa de alguma metaforização, de ações mentais, de busca de outros elementos para se estabelecer um novo sentido. Então, é o que nós chamamos de sentido figurado. Olha os exemplos dados. O pássaro voava pelo céu da cidade. Relampejou durante a noite. É isso mesmo, o pássaro voava no sentido de que é uma habilidade própria de um pássaro. Então, isso acontecia naturalmente, é o que se espera de um pássaro. Agora, quando fala que o carro voava pelas ruas da cidade, já não é esperado que um carro voe, porque ele não é um carro alado, não tem os instrumentos próprios para isso. Mas a gente precisa estabelecer um sentido de voar, porque alguém já estabeleceu isso há muito tempo, e na nossa língua voar é no sentido de andar muito rápido. Seus olhos relampejaram de ódio. Relampejar, aí pega esse sentido da coisa do relâmpago, né? Que é estrondoso, é algo tremendo, e joga isso para um sentido, quase metaforizando. Não chega a ser uma metáfora, mas é uma ideia bem figurativa, ok? Então, a conotação vai resultar do acréscimo de outros significados paralelos. Olha esse exemplo que eu trouxe para vocês. A moça tava falando o seguinte, eu tenho esses pneus, né? Pneu no sentido de, eu adoro esses pneus, os meus pneus. Pneu no sentido de gordurinha localizada, né? Se você não souber que pneu é uma forma, às vezes, pejorativa de falar do excesso de peso de uma pessoa, você não vai saber inferir esse tipo de brincadeira. E o outro, que é um mosquito da dengue, que fala, eu adoro esses pneus, né? Aliás, ela fala que odeia os pneus dela, e o mosquito da dengue fala que ele adora esses pneus. Como que a gente pode estabelecer essa relação de sentido? Olha aí a inferência, a relação do contexto, todas aparecendo juntas com uma linguagem conotativa e uma linguagem literal. Por que o mosquito da dengue adora pneu? Porque o pneu acumula água, é onde que o mosquito acaba proliferando ali por causa dos seus ovos que são botados. Entenderam? Muito tranquilo. Precisei de inferência, precisei de contextualizar para entender a relação de humor dessa charge. Essa do agar, e o agar vai aparecer na vida de vocês pro resto da vida, né? Até o final do ensino médio, pelo menos. O agar, ele está sentado, e o agar, é bacana você ter essa compreensão de que o agar, ele é um viking
né, um bárbaro. Então a gente espera que essa personagem, essa persona seja bruta, seja viril, seja um homem que seja grosseiro e tal. E o Agar, ele é o contrário, ele é um marido submisso à esposa, ele vai para as lutas, ele tem questões filosóficas. Então, saber também do contexto da personagem, das tirinhas, vai ajudar a juntar todos esses elementos quando vocês forem resolver questões. Então, o Agar tá bebendo com seu amigo Ed, e o Ed é a característica de todo Ed que aparece em desenhos e filmes de comédia, né? O Ed é distraído, o Ed ele não consegue entender a linguagem conotativa. Por que há esse elemento de humor com o Ed? Porque ele sempre entende aquilo que é figurado, ele interpreta como denotativo, como real. Então, olha só o que o Agar fala. Qual é o sentido da vida? Por que estou aqui? E aí o Ed fica confuso, fica pensando, e ele responde: você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês. Ou seja, aí o Agar, né, fica com aquela cara de, né? Porque o Agar estava propondo uma ideia conotativa, filosófica, né, do ser ou não ser, meio shakespeariana, Hamlet ali diante da caveira, e ele faz essa quebra de expectativa mais uma vez, trazendo esse elemento de humor. Então, normalmente nessas brincadeiras aí, principalmente das tirinhas do Agar, vocês vão ver muito essa condução da leitura e da interpretação do leitor para uma situação conotativa, e aí um dos personagens quebra isso com uma interpretação linear, rasa, denotativa, ok? Então, as palavras têm valor referencial ou denotativo quando o seu sentido usual, aquele primeiro sentido do dicionário, é retomado. E aqueles que são objetivos, explícitos, constantes, objetos, né, que designam objetos, coisas palpáveis, etc e tal. Tem um quadrinho muito interessante, se vocês quiserem tirar um print, é só para mostrar a diferença entre sentido denotativo e sentido conotativo. O sentido real, ele é denotativo, o denotativo tem o sentido real, tem uma interpretação única, é o sentido dicionário, o sentido comum a todos, é impessoal. Você não precisa ficar fazendo inferências para entender, porque ele é objetivo. E é específico de alguns gêneros, como tipologias textuais, como os textos instrucionais, os textos jornalísticos, porque eles não podem trazer informações variadas. As pessoas precisam entender, então, com objetividade. Já o sentido conotativo, ele é figurado, ele permite várias interpretações porque é subjetivo. Ou seja, ele vai atingir ali os sentimentos de quem está lendo. Permite várias interpretações, ele é rico em expressões, ele precisa do contexto, precisa de inferência. É próprio dos textos literários, dos textos publicitários, dos poemas, dos romances, justamente porque ele promove as emoções, o aguçar das emoções do leitor. Então, pra gente encerrar, eu trouxe essa tirinha falando sobre tudo isso que a gente colocou aqui. Olha só que interessante. Aviso: pegue a alface do alto da pilha ou cabeças vão rolar. Olha que interessante. E a própria imagem, a fisionomia dos dois, né, que estão ali, eles não entenderam muito bem. A princípio, quando numa visão linear, o que eles podem entender? Peguem a alface, que se você não pegar a alface, nós vamos cortar as cabeças de vocês. Lembrando lá da Rainha de Copas, que falava, cortem a cabeça deles, né? Então eles ficaram assustados, tipo, nossa, se a gente não comprar a alface aqui, então nós teremos a cabeça cortada? E é isso que o texto está dizendo? Não, o texto está dizendo que se você não pegar as cabeças de alface, né, de cima para baixo, se pegar de baixo do topo, essas cabeças vão rolar, vão cair no chão, desfazendo a pilha. Então aqui não dá pra gente interpretar. Cabeças vão rolar, como do tempo dos reinados, que aconteceu isso. Então tem que haver uma inferência, entender o que acontece, entender esse processo para poder desenvolver todo esse raciocínio. Bom, no mais, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós voltaremos em breve com outras aulas também. Se ficou alguma dúvida, pode mandar para mim pelo e-mail da coordenação, que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. No mais, estudem
Façam as anotações de vocês, vejam essa videoaula quantas vezes forem necessárias, porque esse conteúdo também cai no Enem. Um beijo, meus amores. Tchau!